Amém, irmãos. Então, hoje vamos para o nosso famoso, temido Apocalipse, irmãos. Não fiquem com medo. Deixa eu só projetar aqui e aí a gente dá sequência aqui nos nossos estudos. À medida que os irmãos forem entrando, aí eu vou aceitando aqui. Então, Apocalipse, irmãos, creio que depois da morte aí do Papa, né, um dos assuntos aí que ficaram um pouco mais comentados, né, nós vemos aí muitos, né, falando, e aí aquela coisa, sempre acontece isso, né, quando tem a morte aí de um Papa, quando acontece, né, esse tipo de situação, normalmente surgem essas questões. Só para tirar dúvida aqui, os irmãos me ouvem bem? Se puder alguém aí só abrir o áudio e dar um ok? Beleza, já vi ali que deram um positivo. Então, via de regra, né, nós vemos que surgem essas questões, né? Se a gente olharmos no período, só no período histórico aí que nós estamos passando, né? Um período aí de tensão nós tivemos aí recentemente, né? Podemos dizer assim, uma pandemia, nós temos aí guerras, né? Algumas acontecendo, outros rumores, né? De coisas que surgem, crises, nós temos aí diversas, sejam elas no âmbito financeiro, seja ela uma crise moral, né? Nós sabemos que também passamos por isso no nosso contexto. Perseguições, nós temos aí a olhar principalmente países a nível de Europa, né? Países considerados em sua maioria muçulmanos, nós vemos uma crescente perseguição, uma rejeição à fé cristã cada vez mais grande, né? Surgindo também em nosso meio. Então, nesse sentido, irmãos, o que a gente poderia pensar, ou muitos acabam pensando, né? Se Deus ainda está no controle, né? Passa, né, pela cabeça de muitos, poxa vida, mas será que Deus está ainda no controle? Será que Ele ainda é soberano? Será que em meio a essas situações, a essas dificuldades, será que conseguimos ainda enxergar Deus? E qual seria o norte que a gente poderia ter em meio a tudo isso que a gente olha em volta e talvez não surja esperança? E o livro de Apocalipse, irmãos, por mais temido, né, que possa parecer por muitos, ele surge nesse contexto. Porque se a gente analisar ali século I, né? Depois a gente vai olhar aqui em que período o livro foi escrito, né, especificamente, é esse contexto, um contexto de perseguição, um contexto de dúvidas, uma igreja extremamente perseguida, né, principalmente numa pressão, digamos assim, política, porque ali o imperador já queria determinar, né, e ser adorado como Deus. Então, pensa nessa situação, irmãos. O contexto de Apocalipse não está tão distante, né, do nosso contexto. Achou o pai? Deixa eu só pegar ela aqui que ela que não está tão distante, né, do nosso contexto. Então, ao olhar Apocalipse, não com esse olhar de coisas pirotécnicas, aquela coisa hollywoodiana, e agora o que vai ser de nós? Filmes, né? As notícias, quando surge uma notícia, seja ela de um tsunami, alguma coisa, normalmente o noticiário traz lá algo apocalíptico, né? Então a gente vê que acaba sendo um dos vilões aí do Novo Testamento, quando as pessoas chegam em Apocalipse, dá a impressão que, poxa, vou pausar aqui para não ter nenhum problema, né? As pessoas criam uma certa aversão. Mas, pela graça de Deus, a gente vai tentar trabalhar um pouco isso, né? Hoje eu vou trazer um panorama geral da carta, porque senão não faz sentido, irmãos, a gente entrar na carta, já começar capítulo 1 inteiro e aí a gente acabar tentando reorganizar o que a gente vai trabalhar. Vou antecipar. Eu vou trazer hoje um panorama um pouco mais histórico, vou trazer a linha, né, teológica que a gente vai seguir, o porquê estamos seguindo esse desenvolvimento e essa linha teológica. Então, a partir disso, nós vamos tentar entrar ainda no livro de Apocalipse, né, que nós faremos isso na próxima semana, mas hoje nós já podemos ter aí um panorama histórico do livro. Então vamos lá, irmãos. Deixa eu ver se vai seguir aqui. Então, a proposta da aula de hoje, né, será abrir as cortinas aqui do Apocalipse
e enxergar a grandiosa mensagem de Deus para a sua igreja em qualquer tempo. Então, como falei hoje, um panorama geral, compreender o que é o livro de Apocalipse, a gente vai analisar um pouquinho aqui desse contexto literário, desmistificar as suas imagens e propósitos, porque às vezes as pessoas tendem, e aí isso aqui é importante também, irmãos, as pessoas tendem a olhar o livro pelo livro e analisar no seu contexto atual. Isso aí, irmãos, em qualquer contexto acadêmico você não faz isso. Então, se você vai pegar uma literatura, vamos supor aí 1960, 1930, você tem que analisar o contexto que o autor estava, por que ele escreve aquelas coisas, aí você traz para o seu contexto. E é engraçado, porque às vezes a gente pega a Bíblia e o pessoal, não, eu quero ver o que está falando para mim agora, hoje, pronto. Aí isola o versículo, a gente sai por aí falando e de repente, né, a gente cai em equívocos. A gente precisa fazer ter esse entendimento, que a gente precisa analisar que ele foi escrito numa época, num período, para um contexto histórico, e a partir disso, como é que a gente traz para os nossos dias o significado real. Então não faz sentido a gente pegar, isolar, né, ou pegar a imagem, poxa vida, aqui diz um dragão. Então é o dragão que a gente olha a partir de hoje, né? Não tinha esse significado naquele contexto. E tudo que está em Apocalipse, você vai encontrar respaldo no Antigo Testamento. Então, o próprio livro, a própria Bíblia, ela vai se explicando. Então, não tem como a gente pegar Apocalipse hoje e querer trazer uma questão atual, totalmente atual. A gente precisa partir do livro como ele foi escrito. Desmistificar suas imagens e propósitos, apontar o foco central da carta, que é o que a gente vai tentar colocar hoje, e preparar o nosso coração aí para os próximos estudos com temor e esperança. Então, segura os cintos aí, irmãos, e vamos lá. Então, eu vou ler os primeiros 3 versículos, só para a gente ter um panorama aqui de introdução. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou a seu servo João. João aqui, irmãos, o mesmo João ali do Evangelho, o mesmo João das cartas depois, né? O qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo, né? Então, a gente vai analisar aqui a partir desses 3 versículos e aí na semana que vem entramos detalhando, né, o que eles vêm significando. Então, primeiro, irmãos, um livro que revela e não que esconde, porque a palavra em si já vai demonstrar aqui, já vai dar as diretrizes. A palavra Apocalipse, ela vem do grego ali, Apocalipse, né, que significa revelação. Então, Apocalipse não traz o sentido de esconder nada, né? Não tem essa questão de parece um livro encoberto, parece algo que obscuro, né? A Apocalipse traz esse sentido de revelação. É a ideia lá, quando você pega o termo de Apocalipse mesmo, é como que tirar o véu, né? Como se mostrar, tirar a venda, né, que estava ali e abrir, mostrar o que verdadeiramente Deus estava falando naquele contexto. Então, diferente da ideia popular de mistério indecifrável, o propósito do livro é exatamente o oposto, né? É tornar claro o plano de Deus para a história e a vitória de Cristo sobre o mal. A gente vai ver isso ao longo do livro, né? O que revela? O versículo 1 já diz, revelação de Jesus Cristo. Então, o próprio Jesus Cristo. O foco principal não são os desastres, como a gente pensa, mas a pessoa gloriosa de Jesus Cristo, sua vitória e seu plano para a história. Eu coloquei um comentário do reverendo Hernandes Dias, que ele diz assim, né? É um livro sobre o noivo glorioso da igreja. É como se fosse esse o panorama, né? E no desenvolvimento, o que acaba querendo trazer o sentido do livro é justamente isso, o noivo glorioso da igreja. Aquele que vem para buscar a sua noiva, e a gente vê isso acontecendo principalmente ali, capítulo 20 em diante. Quem, quando, onde e por quê? E aí, deixa eu só aceitar aqui mais um. Aí. Quem, quando, onde e por quê? Então, quem escreveu? O apóstolo João, como já coloquei aqui, o mesmo do Evangelho e das cartas. Quando e onde? Provavelmente no final do século I, por volta de 95, 96 depois de Cristo. Isso é importante, irmãos, porque se a gente parar para pensar, é justamente no desenvolvimento onde os evangelhos estavam sendo escritos, né? Se a gente entender literalmente, né? Porque muitos vão devagar ali do ano 0, né? Podendo ter a possibilidade de Jesus ter nascido ou 3 anos antes, ou 4 antes ou depois, né? Então há
uma variável aí histórica, né? Mas se a gente considerar que Jesus viveu ali por volta de 30 e poucos anos, a gente tem um período bem curto, né, onde o livro foi escrito. Enquanto estava exilado na ilha de Patmos, uma colônia penal romana, por causa da sua fé, ele vai descrever isso no livro. Então, havia uma perseguição, João, o apóstolo João, né, ele tinha, e aí já tinha uma plantação de igreja em Éfeso, e é nesse contexto que a pressão aumenta por conta de Domiciano, que eles vão dizer que é chamado como o segundo Nero, né, ou até pior do que Nero, porque aumenta a perseguição para os cristãos. E nesse aumento de perseguição, nós vemos que chega, né, para o último dos apóstolos. Todos os apóstolos morreram pelo martírio, mas o apóstolo João ele morre pela velhice, né? A gente vê que até alguns escritos, né, falando que parecia que João não morreria, até porque eles entendem que João morreu aí próximo dos 100 anos, né? E há uma grande possibilidade de ele ter escrito Apocalipse e já pouco tempo depois ele veio ali a falecer. E se a gente levar para o contexto de época, onde a perspectiva de vida ali era entre seus 40 anos, irmãos, você morrer aí próximo dos 100 era algo inacreditável, né? Então, enquanto ele estava exilado na ilha de Patmos, uma colônia penal romana, né, que eram colocados lá para trabalhos forçados, principalmente nas pedreiras. Para quem foi escrito originalmente, né? Para as 7 igrejas da província romana da Ásia, hoje localizada ali na Turquia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Isso aí é o que já vai ser a abertura do livro. Nós vemos o direcionamento dessas cartas, né? Vamos entender o porquê que ele escreve lá ao anjo da igreja, né? A gente vai entender por que ele usa o termo anjo, né? De quem que ele está falando da igreja, está falando do pastor da igreja, mas isso quando a gente chegar ali, a gente vai tratar sobre isso. Por quê? Então, essas igrejas enfrentavam tempos difíceis, por isso comparativo lá da minha introdução. Perseguição externa, né, do Império Romano e especialmente do imperador Domiciano, que exigia ser adorado como Senhor e Deus. E desafios internos, porque esse vai ser a narrativa, né? Ele sempre faz um elogio e depois uma crítica, né? Sempre traz ali um ponto para ser levantado pela igreja. Falsos ensinos, mordidão espiritual ou até mesmo pecado. O propósito de João, inspirado por Deus, era consolar, encorajar a fidelidade e advertir, mostrando que apesar das aparências, Jesus Cristo está no trono, ele vencerá e recompensará os seus servos fiéis. A mensagem é de esperança em meio à tribulação. Se vocês olharem ali, irmãos, acho que é capítulo 4, para entrar capítulo 5, vem num desenvolvimento quase que de um certo desespero, né? Porque abre-se ali, pega-se, né, o livro e aí não teria quem abrisse o livro. Então, João ele olha aquilo e ele chora, porque, poxa vida, foi buscado alguém e de repente, se você olhar no contexto humano, ninguém poderia, porque ninguém era perfeito para abrir aquele livro. E aí ele vai, até que aparece Cristo, né? Ali como cordeiro e tudo, e aí aquele é o único digno de abrir o livro. Então a gente vê toda a ênfase direcionada para Cristo, né? Quem ele é, sua majestade, aquele que é o único de ser adorado. A gente vê vários aspectos de João tentando enfatizar ali a realeza de Jesus Cristo, Deus ainda no trono, apesar da situação das igrejas. Então é como se ele dissesse, né, para as igrejas: olha, vocês estão aí, aguentem, suportem, mantenham-se fiéis, porque Deus ainda está no trono. Deus ainda tem as rédeas da história. Então vocês não estão caminhando, né, de forma aleatória, mas vocês estão caminhando rumo, né, à Nova Jerusalém. Como ler Apocalipse? Isso aqui também é importante, porque ele é escrito no estilo chamado literatura apocalíptica. Por que isso é importante, irmãos? Porque você ler uma carta do apóstolo Paulo, você ler os evangelhos, ele tem uma literatura diferente. Então, não é a mesma coisa você lê Apocalipse da mesma forma com que você lê as cartas de Paulo, com que você lê os evangelhos. Você precisa entender o contexto literário que ele estava escrevendo. Assim como você vai aí para os Salmos, por exemplo, têm uma literatura diferente, eles não são feitos para ler no formato de carta. Você pega o Pentateuco, tem uma característica diferente. Então a gente precisa analisar o contexto literário das cartas. Era um gênero conhecido na época que usa muitas imagens, símbolos, números e visões para transmitir a mensagem. Não é como ler uma carta de Paulo ou um relato histórico como Atos. O que é importante aqui, meus? Então vamos lembrar aqui, João estava preso. Preso por quê?
Por causa do evangelho. Então ele foi levado para uma ilha para ficar isolado, ou seja, a igreja ficou fora e ele ficou lá isolado. Mesmo em meio ao isolamento, Deus, né, se revela ali, mostra, leva ele para o lugar, mesmo ali as coisas parecendo que estavam encerradas para ele. Deus mostra para ele ainda uma revelação, dá oportunidade para que ele escreva ainda uma carta. E aí, pensa comigo, ele estava preso por causa do evangelho. Essa carta passaria por um soldado romano para depois ser entregue para as igrejas. Então, João utiliza essa forma apocalíptica justamente por isso, porque ele vai usar simbolismo o tempo todo. Porque pensa, se ele chega ali na carta e escreve assim, olha, Domiciano é uma praga aqui para nós. Domiciano, não sirvam ele. Olha, vou falar aqui porque esse Domiciano está acabando com os cristãos. Ele não faz isso. Ele precisa utilizar simbolismos e imagens para que, quando o soldado lesse essa carta, ele não ia entender nada, porque para ele não faria sentido. Mas quando chegasse à igreja, faria sentido para a igreja. Por que faria sentido para a igreja? Porque a igreja teria o referencial para analisar aquele simbolismo. Qual seria o referencial, irmãos? O Antigo Testamento. Então, tudo que está descrito, o simbolismo, as imagens utilizadas por João quando escreve a Apocalipse, ele está devolvendo isso para as igrejas, porque passaria por um soldado, ele não poderia entender naquele contexto, mas quando chegasse à igreja, a igreja teria um referencial. Ela passaria a analisar aquilo que estava lendo a partir de uma perspectiva do que ela já tinha, né? Nesse caso aí, o Antigo Testamento, para parear aquilo que João estava escrevendo. E aí, por isso, né, a maioria das interpretações dentro da tradição reformada, essa que a gente vai caminhar, entende que não devemos ler tudo ao pé da letra, de forma literal. Os simbolismos têm significado. Eu coloquei aqui alguns exemplos. O cordeiro imolado representa Jesus e seu sacrifício vitorioso. Isso vai aparecer já no início ali, né, da carta. A Babilônia vai representar o sistema mundo, né, no sentido a oposição contra Deus. Os números, irmãos, isso aqui 7, 12, 1000. Quando você pegar 7, irmão, você vai ver 7 o tempo todo em Apocalipse. Inclusive, a gente vai desenvolver o sistema que nós vamos trabalhar aqui justamente por causa do número 7. E a gente vai olhar porque ele utiliza isso o tempo todo. Só para ter uma ideia, quando ele começa ali, que nós lemos do versículo 1 a 3, o 3 ele vai falar bem-aventurados, né? Se você contar quantos bem-aventuranças e quantas vezes ele coloca bem-aventurados em Apocalipse, são 7 vezes. Então, assim, não é uma coisa aleatória. E a impressão que dá é que quando ele vê, porque quando vai chegar no finalzinho, você olha ali, puxa, mas tem 6 bem-aventuranças. De repente ele encerra com uma ali, meio que preciso fechar o número 7, né? E é proposital, porque ele o tempo todo vai trabalhar com o número 7 aqui na Bíblia. Então, os números, né, como 7, aqui significando perfeição, 12... eu coloquei ali como povo de Deus, porque isso vai ser importante, né? Quando a gente olha, inclusive de Antigo para Novo Testamento, você vê 12 tribos lá atrás e você vê Jesus escolhendo 12 apóstolos. Quando nós vemos essa questão de 12, ela já toma uma amplitude do povo de Deus. Aí quando você vê aquela numeração, que normalmente dá discussão, né? Mas lá diz que vão ser 144 mil, né? Que serão os salvos. E agora, pastor? Aí você faz 12 vezes 12, que vai dar os 144, porque ele está se referindo numa proporção multiplicadora. Quando você vai para baixo, depois dos 144 mil, ele diz lá que ele viu povos de todas as tribos, línguas, nações, ou seja, não é um valor, é um simbolismo que representa uma totalidade de um povo, mas não diz a quantidade, não fecha naquele número 144 mil, mas ele quer representar uma totalidade muito grande e perfeita. E aí a plenitude do 1000, né, que a gente vai ver principalmente nesse sentido que muitos dividem, né? O reino milenar de Cristo. O que significa? Será que ele está falando literalmente de reinar 1000 anos? Ou será que traz esse sentido de plenitude? A gente vai tentar esclarecer isso aqui um pouquinho até o final da aula. Então, não devem ser tomados literalmente na maioria das vezes. Lógico, em alguns casos ele precisa. Seguindo uma estrutura não cronológica, e aqui um dos maiores problemas de se interpretar Apocalipse. Apocalipse ele não tem um esquema cronológico, aquela ideia de que não, o capítulo 4, aí vem o 5, vem o 6, o 7, não é cronológico.
A gente vai desenvolver aqui qual que é o sentido, porque não é essa sequência, por isso muita confusão. Então, Apocalipse não tem uma sequência cronológica onde um fato vem depois do anterior até chegar à segunda vinda de Jesus. Pelo contrário, o livro fala do conflito eminente com o império e procura dar força para o povo cristão ser fiel. E ao mesmo tempo é uma palavra de condenação ao Império Romano e seu imperador, que exige ser adorado como Deus. E aqui o sistema que a gente vai trabalhar, irmãos, só para os irmãos estarem aí inteirados, né, daquilo que a gente vai desenvolver. Então o autor desenvolve essa mensagem utilizando esse recurso retórico chamado de paralelismo progressivo. É nessa perspectiva que a gente vai analisar Apocalipse. Então, esse recurso é usado após a introdução, capítulo 1, e a apresentação dos destinatários, capítulos 2 e 3, e nele o escritor apresenta basicamente a mesma cena, que representa o passado, presente e futuro, repetidas vezes, sempre acrescentando um dado para desenvolver o tema e aumentar o clímax até o final do livro. Então, vamos pensar comigo aqui. Pensa aí uma espiral. Né? Pensa aí aquele caderno, né, que tem ali, que fica aquele espiral. Então, basicamente, ele desenvolve 7 espirais. E nesses 7 espirais, o primeiro ele está falando no mesmo sentido. Aquilo que estava acontecendo para eles, que aconteceu, estava acontecendo e aquilo que iria acontecer. Então, ele desenvolve entre a primeira e a segunda vida de Cristo. A segunda parte, que é o segundo paralelismo, ele faz a mesma coisa. Mas o que ele vai fazer? Desenvolve uma ênfase diferente. E aí ele vai aumentando. Então, quando você chega ali no período final, você começa, puxa vida, aquilo que ele tinha falado um pouquinho lá atrás, agora começa a tomar uma proporção maior. Por isso, quando você chega lá, capítulo 20, já bate o desespero, né? E via Nova Jerusalém descida do céu, mas ele já vem falando sobre isso de forma progressiva. Porém, ainda alguns apontamentos. Quando chega para o final, é o clímax, é a vinda do Cordeiro, é a vinda da igreja, é a vinda e o fechamento de tudo. Mas ele vai fazendo isso de forma progressiva, por isso esse desenvolvimento. Então, esse recurso é usado, como já falei aqui, né, após a introdução, e ele vem criando um clímax até chegar à parte final. São como atos de uma peça que recontam a mesma história básica, o período entre a primeira e a segunda vinda, mas sobre diferentes ângulos e com intensidade crescente em 7 sessões, ou seja, os 7 mais uma vez. Por isso a nossa forma de leitura no livro, nesse paralelismo de 7. Então, um paralelismo, 2, 3, quando chega no 7, fechou, perfeição. Está ali a conclusão e a consumação de tudo. E quais são, irmãos, esses paralelismos? Vamos tentar aqui, tentei colocar aqui de uma forma resumida. Então, Cristo e as 7 igrejas, capítulo 1 a 3, os 7 selos, mais uma vez aí os 7, capítulos de 8 a 11, o conflito central, né, Cristo, o dragão e as bestas, né, ou resumidamente Jesus e Satanás, né? Dos capítulos 12 a 14, as 7 taças da ira, capítulos 15 a 16, a queda da Babilônia e das bestas, capítulo 17 a 19, e o juízo final e a Nova Jerusalém, capítulos 20 a 22. Nesse enredo, nessas divisões, ele vem intensificando aquilo que vai acontecer. Quando chega lá no final, opa! Aquilo que ele começou com um apontamento, agora clareou. Agora faz todo sentido aquilo que ele está querendo trazer. Então, isso aqui, irmãos, a princípio, né, vai ficar gravado, ou eu vou disponibilizar também os slides lá no grupo para os irmãos. Então, fiquem bem tranquilos aí com as anotações, que eu estarei disponibilizando os slides lá no grupo, mas pode fazer aí suas anotações particulares. Seguindo, cada sessão vai culminar, né, em algo relacionado à volta de Cristo ou ao juízo final. Isso nos ajuda a entender que o livro reforça a mesma mensagem de maneiras diferentes. Deus está no controle, o juízo virá, mas a vitória final é de Cristo e da sua igreja. Então, basicamente, ele vai desenvolvendo para chegar nesse fechamento. E aí, as interpretações, e aí que a gente começa a entender o porquê, né, que muita gente pensa diferentemente de Apocalipse, mesmo, né, estudando teologia, mesmo tendo ali a mesma Bíblia, a gente vai ver por que as interpretações variam. Então, basicamente, irmãos, existem 4 estilos de interpretação do livro de Apocalipse, que são adotados pelos cristãos. São eles: preterista, né, que diz que praticamente tudo que está no livro de Apocalipse já se cumpriu. Então, o que é a ideia aqui? Isso foi só para o primeiro século.
Isso foi para a igreja lá, aquilo já se cumpriu. A ideia aqui da destruição de Jerusalém e a queda do Império Romano é como se, olha, isso aqui já aconteceu, acabou. Então Apocalipse já disse sobre um período. Historicista diz que as revelações do livro de Apocalipse vão se cumprindo no decorrer da história da igreja até a segunda vinda de Cristo. E aí os dois últimos, né? O idealista, que diz que as revelações do livro do Apocalipse não descrevem eventos específicos, mas princípios espirituais que se aplicam a toda a história da igreja. E o futurista, né, que diz que praticamente tudo, e aí depois que ele termina ali de falar com as igrejas, o que ele vai fazer? Aí só fala com referente ao futuro. Aí a pessoa só joga isso para, opa, isso aqui é tudo futurista, né? Dizendo que Apocalipse ainda será cumprido em todos os aspectos em um período final que antecede a volta de Cristo. E qual é a nossa forma de interpretação, irmãos? É quase que um misto disso tudo, né? Por isso que o equilíbrio vai trazer aqui ao nosso entendimento. Porque, em alguma medida preterista, muitas coisas que a gente vai desenvolver aqui no livro realmente já aconteceram. Quando se fala aqui da destruição de Jerusalém, são fatos que aconteceram num tempo histórico específico, a própria queda do Império Romano. Porém, isso tem um desenvolvimento progressivo. Lembre-se sempre de colocar isso na sua mente. E o historicista, né? Colocando aqui que vão se cumprindo no decorrer da história, isso também a gente vai entender. Então, o que basicamente, só para resumir aqui para os irmãos, a gente vai compreender que quando João escreve, aquilo estava sendo, refletia o contexto histórico para as igrejas ali no primeiro momento, mas isso ao longo da história se referia para todas as igrejas em todos os tempos e todas as épocas, e também se refere a questões do futuro. Então, quando você lê o Apocalipse, e tem muitas vezes que isso vai acontecer, a gente vai trabalhar isso no livro, você lê aquela perícope e de repente você olha, bom, isso aqui já aconteceu, estava acontecendo no período de João, e num grau final isso aqui vai acontecer, só que numa tonalidade diferente, num tom diferente para nós. Então, você está olhando o mesmo Apocalipse que para as igrejas serviam e para nós serve na mesma perspectiva, porque nós caminhamos nesse enredo de que, opa, isso serviu, está servindo, inclusive para nós nos nossos dias, e num contexto final isso vai se agravar. Até a vinda de Cristo, muita coisa do que está aqui ainda vai acontecer, porém numa intensidade muito maior. Por isso a ideia aí de ser progressivo, né? As interpretações. Então, a maneira mais coerente de interpretar o livro do Apocalipse é através de uma combinação dos 4 estilos de interpretação acima, né? Ou os anteriores, né? Sob essa perspectiva, é correto dizer que muitas passagens do livro de Apocalipse possuem 3 aplicações. Tratam de eventos do primeiro século, de acontecimentos que se deram ao longo da história da igreja, mas também fazem referência ao período da crise final que antecederá, né, a segunda vinda de Cristo. E aí, irmãos, nós temos as interpretações do milênio. Isso aqui é importante, por quê? Porque nós vamos trabalhar em uma teologia específica. Então, mas pastor, eu já ouvi isso. Pode ser que seja pré-milenista. Pastor, mas eu já ouvi dessa maneira. Pode ser que seja pós-milenista. Mas eu ouvi um período que era diferente. Dispensações, pode ser o pré-milenismo dispensacionalista. Então, pensa aí, irmãos, porque muita coisa está envolvida aqui. Agora, se você começa no âmbito aliancista, como é o contexto reformado, e se você desenvolve que no Novo Testamento as referências a Israel, elas não estão restritas mais ao povo de Israel, mas a todo um povo, a Israel de Deus, como sendo a sua igreja, a gente vai ter que caminhar por uma linha. Então não faz sentido, irmãos, a gente tem que escolher uma linha de interpretação e caminhar por ela. Então eu não vou conseguir aqui trazer todas elas, né, ao mesmo tempo. A gente vai caminhar por uma que vai ser a última, né, que eu vou trabalhar aqui e explicar um pouquinho hoje para os irmãos. Então, pré-milenismo clássico, normalmente, né, aqui das igrejas pentecostais, né, arminianas, Cristo volta antes, por isso pré, né, milenismo do milênio. O milênio é um reino literal, são realmente 1000 anos na terra, onde Cristo reinará fisicamente. Após esse período virá o juízo final, surgiu no início da igreja, mas perdeu força nos primeiros séculos. Aí, esse aqui, irmãos, é o mais conhecido. Lembra daquele filme Deixados para Trás, irmãos? Isso aqui, irmãos do céu, que deu confusão aquele filme para teologia, porque não há
Depois a gente vai tentar trabalhar um pouquinho isso, né? Mas não há a ideia de um arrebatamento secreto, irmãos. Então, se você veio com esse entendimento, irmãos, creio que até o final aí a gente vai tentar sanar esse tipo de dúvida, né? Mas ele parte daqui, do pré-milenismo dispensacionalista, né? Variante moderna do pré-milenismo, popularizada por teólogos como Scofield. E tem a Bíblia, né? Essa Bíblia que acabou trazendo e reforçando ainda mais que foi uma Bíblia bastante vendida, né? Que era uma Bíblia de estudos. Defende o arrebatamento secreto antes da tribulação, divide a história em dispensações, por isso dispensacionalista, e muito comum em círculos pentecostais e evangélicos dos Estados Unidos. No Brasil, irmãos, essa é a vertente do contexto pentecostal e neopentecostal, e ainda com mais força nos contextos neopentecostais. Você vai ver alguns estudos referentes a eles. Repito, irmãos, são possibilidades, não estou aqui dizendo que a forma, o jeito, porque são questões de estudo, mas a gente não trabalha, né, nessa perspectiva e nem na anterior. Pós-milenismo, Cristo volta pós-milênio, né? E aí tem que ser colocado no seu contexto histórico isso aqui. Por quê? Século XVIII é o período dos grandes avivamentos, porque vem a Reforma Protestante e depois começam os avivalistas. E muitos deles, você vai achar literatura aí, a reformada, que são pós-milenistas. Mas repito, a gente precisa analisar o homem ao seu tempo, né? Então, por que é que a maioria deles eram pós-milenistas? Porque a ideia é que esse milênio as coisas estavam caminhando para melhorar. Então, o que eles tinham na época deles? O avivamento acontecendo, as nações sendo alcançadas, as pessoas se rendendo a Cristo. O que eles iam ser, irmãos? Pós-milenistas. Está acontecendo, as pessoas estão vindo, tudo, só que eles não participaram do período das guerras. Talvez se eles tivessem participado da Primeira e da Segunda Guerra, talvez muitos não teriam essa visão de futuro alegre, animada. Quando nós temos esse panorama, e aí, irmãos, é só olhar à volta. As coisas estão caminhando para uma coisa melhor ou pior? As pessoas estão caminhando e a humanidade está caminhando para um milênio que vai ser uma paz aí tranquila? Ou será que elas estão caminhando cada vez mais para o fundo do buraco, né? Então, aí já fica um pouco mais fácil da gente entender, né, de onde surgiu o pós-milenismo e o porquê, né? Então, o milênio é um longo período de paz e justiça que virá por meio da expansão do evangelho. A igreja triunfa na história antes da volta de Cristo, tinha forte influência no período da Reforma e nos avivamentos puritanos, por isso a ênfase do pós-milênio. E aí, o nosso, irmãos, aqui explicando um pouco de maneira mais prática, né? O amilenismo, e se você pegar ali o A como negativa, né? Talvez não traga muito e não dê ênfase na sua cabeça, porque amilenismo não significa que o milênio não aconteceu, a ideia é de não milênio no sentido literal, mas poderia ser colocado como um já milênio, né? Porque a ideia é que a gente entende que o milênio já começa na morte de Cristo. E aí, até a segunda vinda, esse período, vai fechar o milênio. Então, o milênio já está acontecendo. Então, para um amilenista, esse é o período do milênio. Esse é o período que a gente vai chamar do milênio já acontecendo, com Cristo reinando no céu e com as expressões lá, né? Porque o reino de Deus está entre vós, já está no meio de vós. Então, nesse sentido, a gente vive isso, né? Não há um milênio literal na Terra, né? Mas ele já está acontecendo. E se você voltar aqui, irmãos, eu sempre falo isso, para o pré-milenista, Jesus volta em prestação, porque ele volta, reina um período de 1000 anos, depois ele praticamente tem que voltar de novo. Aí quando a gente vai para o amilenismo, tudo acontece de uma forma só. Então quando você lê, poxa, vou ler na perspectiva milenista, não tem, vem um tanto, depois volta, depois retorna, não, ele vem uma vez só. Ele vem, e o texto vai dizer lá, né, todo olho verá, e aí não tem mais, não tem depois, não tem possibilidade de arrependimento. Cristo vem, e aí ele não vem mais com graça, mas ele vem com julgamento, porque esse período final ele precisa vir dessa forma, e aí é divisão, vem para a direita, vem para a esquerda, vinde benditos, saiam daqui e pronto, é céu ou é inferno, como todo o desenvolvimento da Bíblia vem trazendo. Então, Jesus vem uma vez só, Jesus vem, não tem mais possibilidade de ir, poxa, agora vou me arrepender. Não, aí já é a vinda, aí ele já veio, a possibilidade é agora. Quando ele vier,
não existe mais possibilidade, né, nesse sentido. Então o milênio de Apocalipse 20 é simbólico, né, nesse sentido que eu já expliquei, representando o reinado espiritual de Cristo agora, entre a sua primeira e segunda vinda. O foco é a vitória espiritual da igreja no presente e a esperança da consumação no futuro. É a visão adotada pelas confissões reformadas. Então essa vai ser a abordagem que a gente vai trabalhar, irmãos. Repito, respeito as outras, não tenho problema nenhum, tenho amigos, converso e entendo as perspectivas, porém, né, o desenvolvimento que a gente vai trabalhar, o sentido teológico que a gente vai arrumar aqui será esse, né, do amilenismo. Então, se os irmãos de repente têm alguma dúvida, eu posso até encaixar, falar, olha, essa vem de uma vertente que é diferente por causa disso, mas no amilenismo a gente vai entender dessa forma, no desenvolvimento de reformado, né, de interpretação, a gente vai entender dessa forma. E seguindo, irmãos, a mensagem central, já se caminhando aqui para o fim, né? Cristo reina, apesar do caos, da perseguição, das dificuldades, Jesus está no trono, ele é soberano sobre a história. Quando ele diz lá no início, né, anota as coisas que vão acontecer, irmãos, ali vai acontecer. Então, pensa comigo, se você olha de Antigo para Novo Testamento e vê o cumprimento das profecias, principalmente quando você abre o Evangelho de Mateus, e ele vai se dedicar um tempo para falar do cumprimento das profecias do Antigo Testamento, quando você olha Apocalipse, irmãos, não tenha dúvida nenhuma, aquilo que está escrito vai acontecer. A gente só precisa saber quando vai acontecer, né? Porque a gente está se aproximando cada vez mais para a volta de Cristo. Agora, o que é desespero? O que é? E agora, o que a gente vai fazer? Cristo reina, meus irmãos. A perseverança, como é o segundo ponto, vale a pena. Então, o livro nos chama a sermos fiéis até o fim, mesmo que isto custe caro, como na igreja do primeiro século, custou até a vida, né, de muitos, pois a recompensa eterna é gloriosa. Então, eles viviam com olhos na eternidade. Deus vencerá, não importa quão poderoso o mal pareça, sua derrota é certa, a vitória final pertence a Cristo e àqueles que são dele. E esperança, porque é um livro de profunda esperança, ele nos ensina a não ter medo da vida, não ter medo da morte e muito menos da eternidade, porque Cristo venceu e está conosco. A mensagem central, né, até coloquei aqui o texto que nós lemos, mas só o versículo 3, bem-aventurados aqueles que leem, que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Isso aqui, mas não é para te assustar, não. Esperança, calma aí, né? Então a gente vai trabalhar aqui no livro, né, nessa perspectiva. Outro ponto, né, até coloquei aqui no caderno, ele tem essa perspectiva literatura apocalíptica, mas também de profecia e uma carta, uma epístola, né? Então ele traz essas nuances, né? Não é só um sistema literário apocalíptico, mas em meio a ele foi escrito para a igreja, então é uma epístola pastoral também, porque a igreja recebeu e leu, e também profecia, mas profecia no sentido e moldes do Antigo Testamento, porque profecia nos moldes do Antigo Testamento recebia-se a revelação direta de Deus e passava-se isso. Por isso que hoje nós não temos mais revelações no sentido de colocar novamente na Bíblia. O cânon bíblico já fechou. Então, nesse sentido, nós não temos novas revelações ou acréscimos daquilo que a palavra já definiu. O que nós temos né, a revelação de Deus já dada na sua palavra e nós partimos dessa revelação de Deus para podermos desenvolver no nosso período hoje. Então nós caminhamos no trilho da revelação de Deus. Nós não caminhamos no trilho de algo que não está na Bíblia, né? Ou algo que a gente está achando que é daquela forma, mas não se harmoniza com o texto bíblico. Então nesse sentido não há novas revelações ou um novo Apocalipse, né? E só mais a nível de curiosidade, se você pegar ali século I, já continha-se muitos livros apocalípticos e muita literatura apocalíptica. Você vai lembrar aí talvez o mais famoso, né? O Apocalipse de Enoque, ou o livro de Enoque, né? Como muitos chamam. Só para você parar para analisar o período histórico, né? Nem foi escrito por Enoque, né? Mas alguém escreveu e colocou o nome de Enoque. Você vai encontrar Apocalipse de Adão, só para você ter uma ideia, Apocalipse de Baruque, Apocalipse de Tomé, Apocalipse de Pedro. Então, assim, tiveram vários apocalipses nesse sentido literário, porém, nenhum deles acrescentado, mas apenas um, esse de João, escrito pelo próprio apóstolo João. Os demais foram considerados livros apócrifos, né, porque não se harmonizam com o texto bíblico e é por isso que não estão no cânon. Amém, irmãos?